Seja muito bem-vindo ao Laboratório da Scala e hoje eu vou explicar para você na prática como que eu consigo gerar mais de 100 horas de economia do meu tempo usando inteligência artificial na minha empresa. Na prática é um sistema simples e eu vou explicar para você como que eu faço, mas principalmente eu vou te entregar aqui um passo a passo, 4 passos na prática de como que você pode fazer aí, como que você dentro do seu contexto, da sua vida, consegue organizar isso. Então fica ligado, o vídeo de hoje ele vai ser muito interessante. Para começar, eu vou compartilhar a tela aqui com você. Então vamos lá. Então como que a gente ganha mais de 100 horas todos os meses, tá? É importante dizer que existe aqui um fator, um primeiro fator chamado chamado mentalidade. Por que mentalidade, tá? Porque é o seguinte, quando a gente começa a mexer com IA, então é com IA, né? Então quando a gente começa a mexer com IA, existe uma coisa que acontece que às vezes a gente acha que as coisas são muito complexas ou que tem que criar uma coisa muito diferente do zero e etc. E não é verdade. O grande lance é que usar a IA, qual é a mentalidade? É otimizar pequenas tarefas, tá? Então, esse é a mentalidade. Qual é a mentalidade correta do meu ponto de vista, tá? Otimizar pequenas tarefas. É óbvio que eu tenho, por exemplo, soluções de IA no meu negócio, vendo IA, mas eu estou falando aqui de você que é empreendedor, tem um pequeno negócio, quer otimizar o seu tempo. A cabeça é otimizar pequenas tarefas. Então você não precisa pensar naquelas tarefas imensas ou um monte de coisa de uma vez. Não. A ideia é começar com pequenas coisas. Eu vou te dar alguns exemplos de quais são tarefas que eu otimizo hoje no meu dia a dia com o IA, tá? Então tem algumas coisas que eu otimizo hoje no meu dia a dia. Então, na empresa, por exemplo, eu otimizo a parte de documentações. Então, quando eu preciso fazer uma documentação do zero ou criar um processo do zero, eu uso o IA para me ajudar a pensar, a estruturar, porque antigamente eu escrevia o processo do zero, de tudo que eu ia fazer. Agora eu não preciso mais escrever, eu posso ir pedindo e falando com a IA para pedir auxílio em como otimizar esse processo. Depois eu vou para documentações, antigamente também eu documentava tudo na mão, hoje não preciso mais. Isso é uma coisa que para empreendedor, turma, principalmente para empreendedores do nosso perfil, eu estou falando que provavelmente você é um empreendedor que está pensando em venda, em marketing, em otimização de tempo, escala. Para perfis do nosso tipo, processo de documentação chatice, chatice. Então é importante ter na empresa, tem que ter na empresa, mas é uma coisa que eu particularmente não gosto de fazer, tá? Então eu faço porque eu tenho que fazer, mas eu uso muito IA para fazer isso. Então aqui eu economizo muitas horas, aqui eu economizo muitas horas. Outras coisas que muitas vezes eu faço, copy barra escrever conteúdo ou ideias, né? Então pensa o seguinte, outra coisa que eu faço, então copy, escrever conteúdo e ideias no sentido de, preciso gravar um vídeo, preciso gravar um determinado conteúdo. Cara, por que tá essa parada aqui, mano? Não faz sentido isso, pera aí, deixa eu tentar arrumar isso. Aí. Então, preciso gravar um vídeo. Então, às vezes, eu preciso ter ideias. E, às vezes, nem sempre eu estou com ideia clara na minha cabeça. Então, eu uso o IA para desenvolver ideias, pensar. Às vezes, eu coloco ideias nessa IA para ir desenvolvendo. Então, eu uso ela também para fazer isso. Porque, senão, de novo, né, se eu não usasse, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que escrever uma linha de ideias, ia ter que estruturar essas ideias 100%. Então, Ale, você faz isso? Faço. Mas eu sempre faço com auxílio, tá? Então, IA não substitui o trabalho. Ela otimiza o trabalho. Ela não substitui, ela otimiza, certo? Então, eu não estou parando de fazer as coisas que eu faço por causa da IA. Eu estou otimizando meu trabalho e ganhando tempo usando IA, beleza? Outra coisa que eu faço que muitas vezes, às vezes eu tenho clientes que precisam de alguma coisa específica e daí eu vou lá e uso IA para isso. Então, vou dar um exemplo. Tem um projeto muito legal que a gente cuida aqui hoje,
que se chama Cognia. Inclusive, se você não conhece, entra lá no site www.cognia.com.br. É uma terapia por WhatsApp 100%, 100% online, tá? Então você consegue, como se você tivesse um terapeuta no WhatsApp para você conversar. Então, por exemplo, a gente tinha uma demanda de estruturar, enfim, estruturar outros conteúdos, pensar em anúncios, como trazer mais demanda, etc. O que a gente fez? Eu fiz aqui no meu caso, eu criei um GPT assistente de marketing. Então, fui lá e criei um assistente de marketing, coloquei todas as documentações, pesquisas, informações que a gente fez lá e agora eu uso esse GPT aqui para me dar insumo para as coisas, tá? Então, antes, pensa o seguinte, tudo que eu ia fazer, eu ia ter que pegar essas documentações, ter que muitas vezes revisitá-las, ler elas de novo. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e criei um assistente de marketing, que é um GPT da Cognia, para me ajudar com todas essas informações, beleza? E aqui uma outra coisa que eu faço, pesquisas. Então, por exemplo, às vezes eu preciso criar uma estratégia de aquisição para uma determinada operação. Então, para montar essa estratégia de aquisição, eu preciso conhecer o mercado, eu preciso conhecer o que está acontecendo, eu preciso conhecer as ofertas, os anúncios. Então, eu uso a IAs para fazer pesquisa, tá? E daí, turma, existem várias IAs que podem ser utilizadas. O que eu faço, e está incluso aqui na mentalidade, tá? Então, mentalidade, otimizar pequenas tarefas. Outra coisa de mentalidade, não substitui o trabalho. Outra coisa da mentalidade, priorizar. Priorizar o que você vai usar. Então, para mim é muito importante priorizar a IA que eu vou usar. Eu tenho vários amigos que usam muitas IAs e eu sempre vejo a turma migrando de uma IA para outra, essa é melhor, essa é melhor, essa é melhor. O que eu decidi fazer? Eu decidi que eu ia usar só duas, GPT e Manus, beleza? E eu só uso essas duas. Pô, Ale, mas daí você está perdendo um baita potencial, pode ser, mas eu também não estou perdendo meu tempo, gastando tempo com essas outras coisas. Elas entregam resultados muito bons naquilo que eu preciso. E hoje eu não faço isso, eu não fico mais atrás de IA. Eu já perdi muito tempo testando, indo atrás de outras IAs, etc. Mas isso não faz sentido para mim. Então eu uso essas aqui. É óbvio que aqui eu estou falando desse tipo de coisa, tá? Tem coisas, por exemplo, que vamos pegar aqui imagem. Aí eu tenho lá Nano Banana, que ele é melhor do que esses. Ou tenho vídeo, aí eu tenho lá o VO3. Só que eu não uso isso aqui. Não faz parte do meu dia a dia, do meu trabalho. Então pensa o seguinte, se você é um empreendedor, você tem um negócio, você precisa às vezes criar conteúdo para o seu Instagram, criar um vídeo, etc. E você tem uma pessoa que te ajuda, né? Às vezes é um parente, às vezes é um funcionário mesmo, ele vai usar essas ferramentas, você não. Então você precisa aprender a usar as ferramentas para guiar as pessoas e liderar essas pessoas para que elas possam utilizar. Beleza? Fechou. Fora isso, o que eu uso, tá? Aí para resolver coisas para ganho de tempo. Automações. Então eu uso automações. E daí eu uso automação relacionada a leads em WhatsApp, principalmente, e automações relacionadas a canais de aquisição de outros modos. Então, vou dar dois exemplos. Aqui, lead de WhatsApp. Pensa que você tem uma empresa e você tem um site. E esse site está lá no ar. A maioria dos prestadores de serviço, quem vende serviço, ou quem tem uma loja, às vezes nem tem site, às vezes tem um site, o site está lá, ninguém cuida, ninguém vê, nada acontece. Tem gente, às vezes, que entra lá no site, vê o site, clica, mexe e tal, mas nunca chega nada desse site. Então, primeira coisa aqui, como você ganha tempo e para de perder dinheiro? Você vai lá e conecta o seu site com o WhatsApp automaticamente. Ou seja, todo mundo que preenche form no seu site, você manda mensagem na hora. Não é depois, é na hora, beleza? Ali eu não sei como fazer isso, fica tranquilo. Tem o link aqui na descrição, sala de comando, você vai entrar no nosso grupo e lá você vai ter todas as informações, todos os documentos. E a gente tem live semanal também, que começa a partir da semana que vem. Eu estou gravando esse vídeo dia 14 de janeiro, então se você já está no dia 21 de janeiro de 2026 para frente vendo esse vídeo, então já está acontecendo as lives. Então entra lá no grupo, você vai ter lives, todas as informações, documento, etc, para você aprender a fazer isso aqui, beleza? Canais de aquisição, por exemplo, eu tenho esse vídeo aqui do YouTube, certo? Então aqui você vai ter aqui embaixo um link da sala de comando,
beleza? Para você acessar o grupo, beleza? Lá dentro você vai ver na descrição documentos e links. Todo documento e todo link lá está sendo traqueado, tá? E eu estou coletando informações. Então, se você vai lá e baixa o meu documento de 10 passos para dobrar faturamento usando seu celular, por exemplo, tem esse documento lá. Baixei esse documento, eu sei que você baixou o documento, beleza? Eu vou saber que você baixou esse documento, fechou? Para quê? Para eu depois poder mandar, otimizar meu tempo, mandar mais informações, beleza? E daí, aqui embaixo você também vai ter o link do SIDE, que é o nosso sistema de inteligência digital para empresas, que vai que basicamente nada mais é do que um sistema de automação um sistema de venda automática que a gente implementa para você. Então, mesma coisa, você clicou no link, preencheu, você vai receber automações. Então, automações servem para quê? Para você parar de perder tempo. Então, eu dei esse exemplo aqui, ó, todo mundo que preenche formulário no site recebe mensagem. Outra coisa que é muito legal que você poderia fazer, pensa que você tem uma loja, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo daqui da cidade, uma sorveteria. Na sorveteria tem um monte de gente que vai lá, toma sorvete direto, só que o dono da sorveteria não tem o contato dessa pessoa. Não tem um contato. Não pode, às vezes ele faz uma promoção durante a semana e ele não consegue falar com essas pessoas, porque ele não tem os dados. Então, o que eu consigo fazer com a automação? Eu crio uma captação de lead e automatizo a comunicação. Por quê? Pô, o cara chegou na minha sorveteria, eu dou um jeito de captar esse lead, então às vezes dou 10% para você preencher esse formulário, coisas assim. Pego o dado dele e daí vai passando o tempo. Eu tenho 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas na minha lista. Pensa que é uma fonte de tráfego sua, em vez de ser do Instagram e do Facebook, ou do Google. Então, é uma fonte de tráfego sua, você pode simplesmente mandar uma mensagem na hora que você quiser para essas pessoas. Então, por exemplo, domingo, super calor, todo mundo, geralmente o pessoal almoçando em família e tal. Cara, terminou o almoço, a galera tá querendo aquele sorvete, beleza? Você tem uma sorveteria. O que você faz? Manda uma mensagem para os seus clientes. Fala desse, coloca lá a variável. Fala, João, tudo bem? Seguinte, sei que depois do almoço de domingo sempre dá aquela vontade de tomar um sorvetinho. A sua sorte é que a gente hoje que eu consigo entregar isso daqui, sei lá, 20 minutos na tua casa. Você quer 1 ou 2 potes. Fechou? Então, aqui essas são as maneiras de automatizar. Agora eu vou te entregar um framework simples, de 4 passos, de como que você descobre o que você deveria fazer, o que você pode automatizar aí no seu negócio. Fechou? Então vamos lá, framework. Framework, turma, pode entender como um método, tá? Então, método. O que você vai fazer? Esse método não sou eu que criei, tá? Ele já é validado há muito tempo. E ele é composto por 4 passos. Primeiro passo, mapear todas as suas atividades. Então pensa o seguinte, esse framework aqui, ele é isso aqui. Tá? Pensa que a primeira coisa que a gente faz é divergir. Depois eu converjo, depois divirjo, converjo. Não sei se é eu não sei se é converjo, mas enfim. Então primeiro eu vou divergir, beleza? Então começo aqui divergindo. Como que eu divirjo? Cara, difícil, né? Como que eu faço isso? Boa. Eu primeiro vou mapear todas as minhas atividades. Então, quais são todas as coisas que eu faço ou deveria fazer na minha empresa? Tá? Então, você vai mapear. E não importa. Eu faço atendimento no balcão aqui da minha empresa. Anota. Eu faço pedido para o meu fornecedor. Anota. Eu faço cotação de preço com o fornecedor. Anota. Eu faço envio de mensagem para os meus clientes. Anota. Eu faço prescrição de receita para o meu cliente. Anota. Então, anota todas as atividades que você faz. Depois que você anotar todas as atividades que você faz, você vai entender quais o tempo, né? O tempo que cada uma toma de você. Então você vai pegar lá, fazer pedido, isso me toma 1 hora por dia. Fazer cotação, isso me toma 3 horas por dia. Fazer prescrição, me toma 10 minutos a cada atendimento. Então você vai colocar lá o que toma de tempo. Ou ir fazer orçamento, né? Então, ir fazer orçamento lá na casa do meu cliente. Às vezes você é uma pessoa que trabalha com vidro ou trabalha com
pintura, enfim, você precisa ir no lugar, então, ou mecânico, enfim, preciso orçar, preciso fazer o levantamento. Então você vai levantar todas as atividades e o tempo que cada uma toma em média por dia seu, ou se não é diário, semanal, para você ter uma noção de tempo gasto por atividade, pelo menos na semana, beleza? Depois que você faz isso, então, primeiro, divergir, mapeei todas as atividades, agora estou entendendo o tempo que cada uma delas toma. Então agora eu estou convergindo essas informações para eu entender essas informações, beleza? Depois que eu faço isso, o meu próximo passo aqui é priorizar. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de todas essas atividades aqui, deixa eu tirar isso aqui que isso aqui tá atrapalhando. Depois disso aí, eu vou pegar todas essas atividades e vou priorizar. Quais são as atividades que eu posso automatizar? Beleza? Então você vai colocar quais são as atividades que você pode automatizar e coloca um dev aqui, tá? Que você deveria automatizar, que toma muito seu tempo. Como que você sabe disso? Você vai fazer uma priorização simples sabendo qual o impacto se você automatizar e esforço para automatizar. Esforço tem que ser baixo, impacto alto. Então, quanto mais alto o impacto, menor esforço, é a atividade que você deveria começar a priorizar. Quarto, executar. Aí aqui você vai definir qual ferramenta você vai usar e assim por diante, tá? Então você vai definir qual ferramenta, como que você vai automatizar essa tarefa, qual o passo a passo, enfim. E daí você vai para esse quarto passo. Dessa maneira você vai conseguir fazer, automatizar muitas coisas. Então hoje eu automatizo na empresa tudo isso aqui, mas eu tenho mais automações. Então, por exemplo, na minha vida pessoal, eu tenho um assistente de treino pessoal, que eu converso todo dia, assistente de dieta pessoal, tenho um assistente financeiro pessoal. Então tudo isso aqui eu fui criando porque isso aqui me tomava tempo. Ficar pensando qual que era o treino do dia, como que eu organizava. Então agora o que eu faço? Eu vou pro treino e pergunto qual é o meu treino do dia. Ele me manda o treino, ou na dieta, né? Qual que é meu almoço, qual que é meu café. Então eu mando essas informações, nutro a minha IA com essas informações e vou pedindo para ele me dar isso. E durante o tempo eu vou dando as informações do que eu estou fazendo e ele vai ajustando conforme vai passando o tempo. Dessa maneira, turma, você vai conseguir, sem dúvidas, ganhar mais de 100 horas todos os meses do seu tempo e do tempo do seu time. Porque assim como você está fazendo isso aqui para você, você vai fazer para a sua equipe, igual eu fiz aqui para a turma que faz copy, design, landing page, a parte de relatório de tráfego, dashboard, enfim. Tudo isso hoje a gente colocou IA nos processos para conseguir ganhar tempo e isso permite que a gente consiga vender mais, mantendo um custo mais baixo e tendo uma margem bem interessante dos negócios. Fechou? Então, dito isso, espero que tenha ajudado. Acabei não te pedindo, mas poxa, se você gostou desse conteúdo, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, dá um like, conta para mim quais são os seus maiores desafios aí no comentário. E mais importante, tá? Entra lá na sala de comando, ela é 100% gratuita, receba todas as informações, acesse nossas lives e comece a construir crescimento no seu negócio em 2026. Tamo junto, turma, um forte abraço para vocês, vamos para cima, bora escalar e bora para action.